Começar essa nossa última aula do semestre, né? 2 de setembro. Então, seguindo aí o nosso cronograma, os nossos conteúdos da nossa prova da terceira unidade. Né? Na aula passada, já falei com vocês, né? A nossa prova. Nosso questionário também lá já está disponível, não esqueçam. Lembrem do que eu falei. Pessoal, faz um bom questionário, é um treino para a prova. Tá? Então, nossa prova vai ter uma questão de análise dimensional, uma questão de semelhança, uma questão de escoamento interno viscoso, que vai envolver perda de carga, bomba, tudo aquilo que a gente falou, e uma questão desse último conteúdo, que é escoamento externo. Eu não coloquei lista para vocês desse último conteúdo, tá? Mas vocês vão ver que tem muito exercício resolvido na aula síncrona, que eu postei ontem. A gente vai resolver mais exercício hoje, vai ter mais alguns que eu não sei se a gente consegue resolver todos, então vai ter mais exercícios nos slides que estão com a resolução também. Então, no decorrer do estudo, vocês vão conseguir ir fazendo e já verificando também a resolução, estão no caminho certo, tá? Então, é o nosso último conteúdo, ele cai na nossa prova também. Além disso, eu vou postar uma aula de revisão, certo? Com os conteúdos da unidade 3. Nessa aula de revisão vai ter tanto a revisão conceitual quanto também a resolução de exercício. Essa aula vai ser postada amanhã. E sábado, que antecede a nossa prova, vai ter aulão de revisão da monitoria de mecânica dos fluidos, tá? Eu postei uma notícia para vocês com um link lá, mas no final da aula, a Felipe vai vir aqui dar um recadinho para vocês, explicar como é que vai ser a dinâmica dessa aula. Pessoal, se esforcem, não percam não. Acho que a gente teve um resultado bom aí com essa aula, que antecede a prova, né? Eu acho que os monitores estavam bem aí empenhados, interagindo com vocês, então aproveitem. Nossa terceira avaliação é no dia 9/9, a nossa prova de reposição será no dia 14/9. Então, como eu disse, 9/9 nossa prova, dia 10 todo mundo já tem um resultado, e dia 14, né, é a nossa prova de reposição. Então, só firmando aí as nossas datas. Não esqueçam de mandar o questionário até o dia 7. Quem vai fazer o projeto também é a mesma data. E quem não vai fazer o projeto vai fazer a prova valendo 80%, como foi na primeira e na segunda unidade. Gente, eu sigo com alergia impossível. Mas vamos lá, firme e forte, aqui na nossa última aula. E vamos começar. Obrigada, José. Vamos começar. E aí, na aula de hoje, né, eu vou fazer uma revisão, tirei um pouco da parte da teoria, tá? Só lembrando que a parte mais teórica, inclusive na camada limite, está lá na aula síncrona, tá? Porque o nosso objetivo é a gente exercitar aqui. Quem não assistiu, assiste a aula síncrona, que vai ter essa parte mais teórica. Mas o objetivo hoje é a gente entender o que é a fluidodinâmica, a aerodinâmica, né? Quando o corpo ele está submerso em um fluido, vão surgir forças de interação entre estes, tá? Não importa se a gente vai ter um corpo, né? E esse corpo se movimenta, né? Através do fluido, da massa de fluido, ou se esse corpo está imóvel e o fluido se movimenta, né? Sobre esse corpo. O que a gente precisa pensar é que, independente da situação, quem está se movimentando, o corpo ou o fluido, a gente vai fixar a referência nesse corpo, né, e tratar como se o fluido estivesse escoando sobre ele. Então, esse é o objetivo da fluidodinâmica, né, entender essas forças que atuam, que interagem entre o fluido e a superfície. Esse fluido ele já não está mais envolto, como a gente vem estudando aí na segunda unidade, quando a gente falou de escoamento interno, é um fluido aí ilimitado, né? Quando esse fluido ele escoa sobre uma superfície, ele forma a camada limite a gente tinha camada limite também no escoamento interno, então existe a camada limite também aqui para o escoamento externo, né? Então essa camada limite ela pode ser vista em túneis de vento, né? Em modelagem, no CFD. Nossa, dando alarme. Hoje está tendo de tudo aqui. No CFD, então, essa camada limite, ela também existe. Então, como eu disse, a parte mais teórica sobre camada limite, explicando cada ponto, está na aula assíncrona, tá? Mas o que a gente precisa entender é que o número de Reynolds, ele segue sendo importante. A geometria também desse corpo, né? Se ele vai ser um corpo robundo, se ele vai ser um corpo em formato de aerofólio, porque esse fluido, ele vai aderir à superfície deste corpo. E por menor viscosidade que ele apresente, né, vai ter uma adesão formando essa camada limite. Se a gente observar aqui
nesse desenho, há uma formação aqui, né, dessas linhas de corrente, e essa camada limite, ela depende do número de Reynolds, se for laminar ou se for turbulento. Como a gente falou, falei para vocês desde o dia que a gente falou de Reynolds lá na primeira unidade. Eu falei o quê? Vocês, a gente vai falar de Reynolds até o último dia de aula. E cá estamos falando do número de Reynolds até o último dia de aula. Ele segue sendo importante. O que a gente precisa lembrar é que essas faixas, quando a gente trabalha com o fluido escoando internamente, né? De 2.000 a transição, de 2.000 a 4.000, turbulento a partir de 4.000. Mas se a gente tratar de um fluido escoando sobre uma placa ou uma superfície em que ela pode ser modelada ou considerada uma placa, essa faixa de número de Reynolds muda. Né? Primeiro, que na nossa fórmula, onde tinha diâmetro, vai passar a ser o comprimento dessa placa, né? E a faixa, né, até 5 vezes 10 a 5, o regime ele é considerado laminar, e a partir disso o regime é considerado turbulento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, né, a esse limite quando a gente estiver considerando o fluido escoando em uma placa. A gente vai ter Reynolds muito baixo, né, escoamento com baixos números de Reynolds, se a gente pensar em sistemas de lubrificação, escoamento em meios porosos, né? O glóbulo vermelho do sangue também escoando, a gente trata isso como escoamento externo, né? E para baixos números de Reynolds. Como também, né, podemos tratar aqui de escoamentos também a altos números de Reynolds, o fluido sobre um automóvel, um prédio, né, uma ponte, aeronaves também. Também se tratando de líquidos, né? Então a gente tem um navio, o pilar de ponte ali que está em contato, né? E há essa geração dessa força do fluido, a força de arrasto. Podemos também falar da força de sustentação, né? Quando se trata de aviões, mísseis, projéteis. E esse número de Reynolds é importante tanto quanto a sua geometria, a geometria desse corpo, a direção de ataque desse fluido neste objeto. Existe uma forma também da gente quantificar essa espessura da camada limite. Né? Quando o fluido ele entra em contato com o objeto, ele vai gerar essas forças, essa interação, né? E existe uma distância, né, da superfície de contato até essa camada limite. Né? E essa distância é justamente num ponto onde a velocidade, né, do escoamento é praticamente igual à velocidade a montante. Então, a gente consegue quantificar, né, em milímetros, em centímetros, essa espessura da camada limite. Quando a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem uma placa, tá? E aí o fluido escoa nesse sentido, e há aqui essa formação da camada limite, que vai, né, depender do número de Reynolds, se o regime é laminar ou turbulento. Lembrando que para placas, né, o que vai determinar isso é o nosso 5 vezes 10 a 5. Antes disso, laminar, depois disso, turbulento. E a depender desse comprimento da placa, né, do regime também, do número de Reynolds, a gente consegue quantificar essa espessura da camada limite. E quando esse fluido, né, escoa, né, envolto no objeto, a gente vai ter ali variáveis como velocidade, como formato, como a propriedade do fluido, que ela vai ser são variáveis dependentes, são variáveis independentes para a gente calcular essa força. Né? E quando esse fluido escoa sobre esse objeto, ele vai gerar tensões, né? Vai gerar tensões e a depender dessas tensões superficiais que resultará na força exercida pelo fluido naquela superfície. A gente vai ter aí as tensões tangenciais e as tensões normais. As tensões que a gente já falava lá desde a primeira unidade, as normais e as tangenciais, vai resultar nessa força. E aí, quando o fluido ele entra em contato com esse objeto, gera uma fricção. Né? Então, a gente consegue calcular esse coeficiente de fricção, né? Ou essa tensão também, a depender do número de Reynolds. Então, observem aqui que a gente pode calcular esse coeficiente conhecendo a tensão, a massa e a velocidade, ou calcular esse coeficiente conhecendo o número de Reynolds. Né? Uma vez eu conheço o Reynolds ou o coeficiente de fricção, calculamos a tensão.
né? Então, o coeficiente de fricção vai ser igual a tensão dividido por meio vezes a massa vezes a velocidade, que, por sua vez, também vai ser 0,664 dividido pela raiz de Reynolds. É isso para o regime laminar. Com essas variáveis aqui, a gente consegue também calcular esse coeficiente de fricção, ou a tensão para um regime turbulento. E como é que a gente calcula, professor, essa força de arrasto, né? A força de arrasto é aquela força na direção do escoamento. Então, aqui está a direção do escoamento, né? Gera, então, essa força de arrasto nessa mesma direção. Diferente da força de sustentação, que ela vai ser perpendicular ao escoamento. Né? Eu explico, né, mais detalhadamente, teoricamente, essa parte na aula assíncrona, mas o que eu quero mostrar para vocês e que a gente vai quantificar hoje é, professor, como é que a gente quantifica, né? O que a gente precisa conhecer para quantificar essa força de arrasto. Essa força durante o escoamento, né, que o fluido vai exercer na própria direção nesse corpo, no corpo robundo. Né? A professora tem força de arrasto no corpo aerofólio? Também tem, né? Mas é a força gerada sempre na direção do escoamento do fluido em contato com o objeto. Tá? E essa geometria ela vai influenciar essas forças, tanto de arrasto quanto a de sustentação. Para que a gente quantifique essa força, a força de arrasto, a gente vai precisar conhecer a massa específica do fluido, né, a velocidade de escoamento, a área de referência, e é bem importante, pessoal, a gente toma bastante cuidado. A gente vai fazer exercícios hoje, né, e é sempre como eu brinco e digo para vocês, olha, quando a gente está fazendo em sala, é legal, a gente está aqui interpretando juntos, entendendo junto a questão, a geometria, mas o grande X vai ser sempre a interpretação. E quando eu falo dessa área de referência, preciso que vocês tomem bastante cuidado, porque a área projetada na direção perpendicular ao escoamento. Né? Ou a maior área do escoamento também, aquela área predominante. Um exemplo, olhem aqui para a câmera. Você não gosta desses exemplos assim, eu devo ficar bem engraçado nesses vídeos. Né? Então, eu tenho aqui esse objeto, né? Meu copo. Então, se eu tenho o fluido atuando aqui nesse sentido, ó, perpendicularmente, qual vai ser a minha área? Né? Aquilo que a gente falava já lá em hidrostática, a parte de barragem, a área que a gente projeta, a área projetada, vai ser a altura vezes o diâmetro. Né? Aqui é a altura do copo vezes o diâmetro. Né? A área projetada. Se eu tenho o fluido atuando neste sentido, né, a minha área vai ser a área desse círculo. Né? Então, é sempre essa superfície, a área de referência, essa área projetada perpendicular. A gente tem que tomar muito cuidado com essa direção aí do escoamento, porque é a partir dessa direção do escoamento que a gente vai entender essa área de referência. E, por último, o CD. O CD é o coeficiente de arrasto. É um número adimensional. Né? Posso fazer uma analogia que o CD, para o escoamento interno, a gente tinha o fator de atrito. Né? Era dimensional para que a gente calculasse essa perda. Então, fazendo uma analogia aqui bem de um número adimensional para o outro, não é a mesma coisa, mas esses CDs eles são encontrados aí por meio de gráficos, eles são obtidos experimentalmente em túneis aerodinâmicos, né, em tanques hidrodinâmicos também. E existe na literatura uma diversidade desses coeficientes já disponíveis, né, e outros também eu vou mostrar aqui a vocês, a depender da geometria, como é que a gente encontra, como é que a gente obtém esse CD. Né? Na maioria das vezes, é dependente do número de Reynolds, da rugosidade, daquela superfície em contato com o fluido. O que muda, né, da obtenção da força de arrasto para a força de sustentação, né, vai ser, óbvio, a área, né, a área de referência, e porque a gente vai ter um corpo ali na forma de aerofólio, e o coeficiente de arrasto. Né, que eu também vou mostrar algumas tabelas aqui para vocês, vou falar sobre ângulo de ataque, como é que a gente obtém esse coeficiente de sustentação e os coeficientes de arrasto, a depender da geometria do corpo. Tal dúvidas podem perguntar, não hesitem não.
Vamos fazer já já o exercício. Por favor, calculadora, participando. Deixa eu ver mais quem chegou por aqui. Vamos pouquinhos. Ah, Adriel chegou aí também. Boa noite, Adriel. E aí, como eu disse, né, esse coeficiente de arrasto é determinado experimentalmente. Então, a gente já tem várias tabelas aqui, né? Vocês vão ver no decorrer da questão que a gente vai usar essas tabelas, esses coeficientes aí pré-determinados, tá? Então, depende da geometria. Tem alguns coeficientes de arrasto que são obtidos por meio da relação, né? Por exemplo, aqui, se eu tiver esse corpo aqui cilíndrico, né? A relação do comprimento com o diâmetro nos permite encontrar o CD. Né? Esse CD ele vai mudar. Então, se a gente tiver um hemisfério oco e o fluido atuar nesta direção, nosso CD é 1,42. Já se ele atuar nesta direção, vai ser 0,38. Então, é isso que a gente precisa, né, tomar bastante cuidado com essa direção, né, do escoamento do fluido. Várias tabelas, gente, que a gente vai ter acesso, que a gente vai usar. Né? Tem tabela aqui, ó, para bicicleta, uso urbano, corrida, carro com carenagem. Então, essas tabelas elas estão disponíveis na literatura, né? Decorrente de N experimentos aí já realizados para obter esse coeficiente de arrasto. Mas existe uma situação, né? Eu observo que há uma variedade de formas aí, ou de encontrar nessas tabelas, ou quando a gente estiver falando de placas, né? Então, observe que aqui a gente tem uma placa e o fluido, né, vai escoar aqui nesse sentido, sobre essa placa, vai ter essa formação da camada limite, essa espessura aqui da camada limite, que eu já falei como é que a gente calcula. E para placas, isso aqui é para placas, por favor, não se confundam. A gente pode usar, né, as nossas fórmulas aí empíricas disponíveis aí na nossa literatura para encontrar o CD e elas são dependentes do número de Reynolds. Então, para placas, né, lembrando que a partir de 5 vezes 10 a 5 a gente tem um regime turbulento, a gente tem esta opção para o regime laminar e essas duas opções para o regime turbulento. E é a forma da gente obter este coeficiente de arrasto, lembrando que ele é um número adimensional. Somente para placas. Vamos fazer exercício, vamos começar aqui já fazendo exercício. Eu vou pedir a colaboração de vocês, vamos participando, né? Nossa última aula aí. Um painel de anúncio retangular de 2 metros de altura e 4 metros de largura. Está preso a um bloco de concreto aqui embaixo. Né? Esse bloco tem 4 metros de largura e 0,5, né? Não ficou largura, comprimento e 0,5 de largura. E também por esses 2 mastros, né? Esses mastros têm 4 metros de altura e 5 centímetros de diâmetro. E ele já deu aqui o CD, coeficiente de arrasto. O vento aí, o ar, tem uma massa específica, a densidade e viscosidade, já foi dada. E esse anúncio deve resistir a ventos de 150 km por hora. Então, tem um vento aqui atuando, né, nesse anúncio. E ele pergunta a força de arrasto que age sobre o painel, a espessura da camada limite formada quando o fluido entra em contato com o painel e a força de arrasto que age sobre o mastro, né? Como eles são iguais, se a gente encontrar de um, a gente encontra do outro também. Então, vamos lá. Primeira coisa, se a gente tem uma placa, né, plana, que nesse caso é o painel, onde ele quer que a gente ache a força de arrasto, vamos calcular o número de Reynolds. Né? Reynolds vai ser a velocidade, que é aí de 150 km por hora, a massa específica, o comprimento dividido pela viscosidade dinâmica.
comprimento de 4 metros, né? O fluido vai atuar aí nessa placa ao longo de 4 metros de comprimento. Então, a gente tem a velocidade, tem a massa específica e tem a viscosidade dinâmica. Precisa primeiro determinar se o regime é laminar. Eita, Saldanha, não. Calma. É muito, mas não é tanto. Tem que transformar 150 km por hora para metros por segundo, tá? Olha nossas unidades aqui de massa, de viscosidade. Divide aí por 3,6, né? Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Agora, Saldanha. Regime turbulento, né? Maior do que 5 vezes 10 a 5. E aí a gente vai usar a nossa fórmula para regime turbulento. Para essa faixa caberia as duas, tá? Então o valor vai dar próximo, né? Então vamos encontrar o nosso coeficiente de arrasto, né? Sempre, por favor, tomando muito cuidado na hora de calcular o coeficiente de arrasto. Né? Tudo, né? Na hora de calcular tudo, gente, por favor. É um número adimensional, tá, gente? Ele sempre vai dar menor aí que 1. Achou o coeficiente de arrasto maior que 1, então alguma coisa errada. Volta duas casas, calcula de novo. Vocês estão calculando, vai dar 0,0028. Como eu disse, ele é adimensional, né? E aí, se a gente já tem esse coeficiente de arrasto, a gente já consegue calcular essa força de arrasto deste vento, né? Obrigada, Saldanha, perfeito. A gente já conhece, então, a velocidade, a massa específica do fluido, a área, né, que vai ser a área do painel de 2 por 4, e o coeficiente de arrasto. E assim a gente consegue, então, saber qual é a força de arrasto gerada aí por este vento, neste fluido, neste painel, né, de 2 metros de altura e 4 de comprimento. Eita, eita, faltou alguma coisa aí, Saldanha, porque é 61, não, 25, 0,61.
25, acho que 61 é na outra questão, já me embolei toda aqui. Lembrou do quadrado da velocidade? Vocês sempre esquecem esse quadrado da velocidade. Ah! Gente, eu não sei porque vocês não enxergam esse quadrado da velocidade. Vocês esquecem de um jeito. Ó, ó, velocidade quadrado. Aí, então, vai dar 25,40 newtons aí, aproximadamente. Na letra B, ele pedia a espessura da camada limite. Então, como a gente sabe que o regime é turbulento, o comprimento da placa, o X, é de 4 metros. Né? Já temos também o número de Reynolds. Conseguimos quantificar essa espessura da camada limite quando esse vento ataca, né, esse painel. Oxente, saudade. Alguma coisa aí. Tem o L, o X aqui, ó. O X, que é o comprimento de 4 metros. Vai dar 6,2 centímetros, né, aproximadamente, essa espessura da camada limite. Na letra C, eu já não me lembro mais o que foi, vamos voltar aqui. Ele quer a força de arrasto que age sobre o mastro. Então, o mastro, ele cai na mesma situação aqui do copo, né, que eu falei. Então, ele vai agir assim, perpendicularmente. A área de referência vai ser 4 metros da altura vezes 0,05, né, porque ele tem 5 metros de diâmetro. Ele já deu o CD do mastro. Então, vamos lá calcular a força de arrasto no mastro. A gente tem a velocidade, né? A mesma, óbvio, a velocidade do vento, a massa específica, a área é a área de referência, só lembrando, perpendicular à direção do escoamento, e o CD que foi dado lá na questão de 0,3. Gente, me orgulho nessa última aula, vamos participar. Saldanha sempre aqui, presente, dando show. E todo mundo, cadê todo mundo? Eita, saiu do chat. Meu Deus, cadê esse chat?
Obrigada, Saldanha. 67,7, né? Só lembrando que é em cada mastro, tá? Newton, por favor, não esqueçam da unidade. 67,7 newtons. A gente está falando de força. Não, não. Aí vai ser em cada um, né? Vai ser individualmente. Não pode somar, né? Porque eles não estão em cada mastro. Você precisa botar assim, só daí em cada mastro. Volto já naquele slide, tá? Só porque eu inverti a ordem. Quando a gente estiver falando de um escoamento, né, sobre uma esfera lisa ou sobre um cilindro, existe outra forma da gente encontrar esse CD também, que é por meio deste gráfico. Então, se no caso do mastro não estivesse sido dado o CD do mastro, né, a gente pode calcular, né, pode encontrar esse CD aqui fazendo a relação do número de Reynolds com essas curvas que representam esta daqui, a esfera lisa, e essa pontilhada, o cilindro liso. Eu falei que usualmente o CD dá sempre abaixo de 1, né, quando a gente tem grandes números de Reynolds, mas para pequenos números de Reynolds, o nosso CD pode chegar até 200, tá? Mas se o regime for turbulento, o nosso CD dá sempre aí abaixo de 1, em torno de 1, abaixo de 1. Então, nesse caso aqui, só lembrando a área de referência, né? Se a gente tiver uma esfera, então a área de referência vai ser a área do círculo, né? E se a gente tiver um cilindro e o fluido estiver atuando nesse sentido, a nossa área de referência vai ser como o exemplo anterior que eu mostrei, né? Diâmetro vezes o L, né? O comprimento do cilindro. E aí a gente obtém o número de Reynolds, lembra de Moody, né? É parecido com Moody. Interseção com a curva que representa a esfera e na esquerda encontro o CD. É um cilindro, então vou aqui, interseção com a curva que representa o cilindro e encontro o CD. Tá? Mas isso só serve para esferas, né, ou cilindros aí lisos. Tem também os gráficos para situações onde a gente tem uma esfera rugosa, né? Então, para cada curva dessa aí, a gente vai ter uma rugosidade diferente, uma rugosidade relativa, diferente dessa esfera, e aqui no eixo X o número de Reynolds. Mas o que eu falei que eu voltava, né, para mostrar de novo aqui para vocês, é que quando a gente tem número de Reynolds bem baixos, quando eu falo bem baixos, é bem baixos mesmo, gente, entre 0 e 1, né? O CD ele pode ser obtido aqui por 24 dividido pelo número de Reynolds. Né? Isso está aqui no nosso gráfico, vocês observarem, ó, essa linha aqui pontilhada para esferas lisas, onde o CD é 24 dividido pelo número de Reynolds. Tá? Então, lembrando, a gente já falou do CD para placas, dos CDs que já são tabelados, né? Já estão disponíveis na literatura. Essa é uma forma de a gente encontrar o coeficiente de arrasto quando a gente trata de esferas lisas ou cilindros lisos. Aqui para esferas rugosas, né? Porque a rugosidade dessa superfície ela altera o número de Reynolds, né? E aí a gente pode ter essa transição aí do laminar para o turbulento e esse coeficiente de arrasto é reduzido. Observe que aqui, né, para esferas rugosas, o nosso coeficiente de arrasto não passa de 0,6, tá? Justamente por causa dessa redução aí, dessa força devido a redução desse coeficiente devido à rugosidade desse material. Vamos fazer outro exemplo. Esse exemplo é legal. Aqui é o início, né, que traz a parte mais teórica também, que a fluidodinâmica é o estudo do movimento dos fluidos, né, relativo às propriedades. Então, a gente vai ter uma força exercida em um corpo, né, vai gerar o atrito, as tensões de cisalhamento e um acréscimo dessa força resultante do fluido, pelo fluido no sólido. Um submarino,
pode ser considerado um elipsoide com diâmetro de 5 metros e comprimento de 25 metros. Por meio da tabela abaixo, é possível encontrar o coeficiente de arrasto. Né? Eu li em cima e risquei embaixo. É possível encontrar o coeficiente de arrasto. Então, por meio da relação aqui, ó, comprimento dividido pelo diâmetro, a gente pode encontrar esse coeficiente de arrasto. Comprimento é de 25 metros. O diâmetro é de 5 metros, então essa relação vai ser igual a 5. Então, para o regime laminar, o coeficiente de arrasto é 0,3, para o regime turbulento, o coeficiente de arrasto é 0,1. Determine a potência necessária para que esse submarino navegue horizontalmente com a velocidade de 40 km por hora. Quando ele fala potência necessária, a potência adicional, né, a potência já que todo esse equipamento já tem, para que ele escolha 40 km por hora na água do mar. E é dada a densidade, né, absoluta, a massa específica. Observe, se ele quer a potência é força vezes velocidade. Né? Então, a gente vai calcular primeiro essa força de arrasto gerado pelo fluido nesse submarino, quando esse submarino se movimentar a 40 km por hora. Né? Então, outra forma aí da gente, né, aplicar essa força de arrasto para calcular, então, a potência. Vamos começar considerando aí, acho que o regime turbulento. Vamos considerar esse regime turbulento. Não foi dito, não tem como a gente calcular, porque a gente não tem... Não teria até como calcular. Não? A gente não tem a viscosidade, verdade. Né? Mas vamos considerar, então, esse regime aqui turbulento, para a gente calcular essa potência que precisa da força de arrasto gerada pelo submarino, pelo fluido, quando ele se move, o submarino se movimenta. Olha lá, para a relação de 5, né, quando o CD é 0,1, ele já tinha feito anteriormente isso daqui. A velocidade é de 40, aqui é a massa específica do fluido. O CD. E aqui é a área de referência. Vocês podem me perguntar, professora, mas por que essa é a área de referência? Né? Vamos pensar que ele tem um formato elipsoide aqui, olha aqui para a câmera, tentando fazer aqui um submarino com formato elipsoide. Tá? E a área de referência é justamente essa área aqui, circular, que vocês enxergam aqui, perpendicular, né, a esse submarino elipsoide, que tem um diâmetro de 5 metros. Então, a área vai ser essa área aqui circular, desse diâmetro, a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Observe que essa interpretação dela já foi questão de prova. Teve gente que botou comprimento vezes diâmetro, né? Só seria, e como nem teria de ser, como não teria nem como ser comprimento vezes diâmetro, porque teria de ser a área de um elipsoide, porque ele tem um formato elipsoide. Então, é justamente, pensem que a caneta Bic de vocês tem um formato elipsoide, vire o bico para vocês, o que vocês vão enxergar é uma área de referência circular. Dá alto mesmo, Saldanha. Bem alto esse valor. Imagine 40 km por hora, 25 metros de comprimento e 5 de diâmetro. Vai dar alto. Alto quanto? Valores. 124 quilonewtons, né? Perfeito. E aí, para a gente calcular essa potência, é só a gente multiplicar pela
velocidade. Essa potência vai ser 1,3 megawatts. Perfeito. Então, lembre, sempre que vocês quiserem encontrar a potência, né, para vencer um arrasto, a gente precisa calcular essa força de arrasto, multiplicar pela velocidade para calcular essa potência. Tranquilo? Perguntas, dúvidas, sugestões? Se fosse laminar, gente, o que mudaria seria apenas, né, o CD. Né? A gente encontraria também a força e a potência para o regime laminar. Tá só mostrando que essa tabela aí nos permite encontrar o CD para os dois regimes. Essa questão é bem legal. Vou dar até um tempinho a mais vocês pensarem, né? Se bem que passar o danha, né? Porque o resto da turma dormiu e me abandonaram aqui. Porque parece simples, e eu preciso que vocês abram a cabeça também para interpretar a questão, porque, óbvio, tem lá no questionário, é questão de prova, e não só por isso, gente, eu sempre tento trazer aqui para vocês na disciplina, né, que isso é usado, que isso existe, vocês vão em várias esferas, dentro ou da ênfase que vocês vão escolher, né, ou da vida profissional, a gente está falando de força de arrasto, o fluido tem em todos os lugares. Né? Um exemplo, o anemômetro que mede a velocidade do tempo. Ele usa os princípios da força de arrasto para ferir a velocidade do tempo, velocidade do tempo, do vento, que consequentemente é usado em dados, né, da hidrologia, que é aplicado em projetos, né, ambientais, projetos de geração de energia eólica. Então, eu queria muito que vocês saíssem da disciplina com esse olhar de que fluido está em todos os lugares. E tudo que a gente fala aqui é né, eólica, né? Perfeito, Saldanha. A geração de energia eólica. Então, preciso que vocês entendam isso, que o que a gente está falando aqui é pura ciência, é pura engenharia, é projeto, é tudo ao mesmo tempo. E aí, como eu costumo dizer, vocês estão na graduação, vocês vão ver vários assuntos, vocês vão ver várias áreas que vocês vão criar afinidades para depois se especializarem e aí ir para uma área em que vocês realmente né, gostem, mas às vezes a gente não escolhe, então a gente tem que gostar de tudo um pouco, né? Isso, perfeito, Saldanha. O CD a gente vai encontrar lá. Apesar de que ele já deu aqui, né? Observe que esses CDs eles são diferentes, porque o ataque do fluido é em regiões diferentes. Nenhuma esfera ele vai atacar na parte oca, né? E aí ela vai virar, e na outra esfera ele vai atacar na parte né, de fora. Porque uma está em uma posição, né, em uma posição e a outra está em outra. Eu nem sei se eu estou saindo na câmera, que eu fico aqui gesticulando tanto, meu Deus do céu. E esse anemômetro usado para ferir a velocidade, né, consiste em duas esferas ocas, né, montadas em sentidos opostos, né, nesses braços. O braço aí, do centro de uma esfera até o centro da outra, tem 50 centímetros, e elas giram livremente sobre esse eixo vertical. Determine a força de arrasto sobre a esfera, né, para um vento de 36 km por hora,
e a massa específica do ar de 1 quilograma por metro cúbico. Não já falando isso trocado. 1 quilograma por metro cúbico. Então, uma coisa também, que foi questão de prova. Ah, professora, a força de arrasto vai ser a mesma, a esfera tem o mesmo diâmetro. Não. Né? Porque eu já falei, a posição de ataque do fluido, né? A direção de ataque do fluido no objeto, ele é bem importante. Então, calcula a força de arrasto, porque depois a gente vai usar essa aplicação da força de arrasto para calcular o momento. Né? Momento é força vezes comprimento, distância. E ele pede na letra B o momento necessário para manter esse dispositivo, né, esse anemômetro, estacionário, quando submetido a esse vento de 36 km por hora. Então, ele pede o torque, né, para que esse dispositivo esteja em uma situação estacionária. Então, vamos lá. Primeiro, calcular as forças em cada esfera. O vento atuando aqui nessas duas esferas. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só... Quando vocês calculam, volto já. E aí, Saldanha nada? Não me decepcione. Vamos lá. Então, o vento, né, na velocidade de 3,6. Lembra do quadrado? Não. Calma, tô calma. Aqui é a massa específica do fluido. Primeiro para de cima, o CD. CD foto. E a área. Né? A área aí, vocês estão vendo a área circular. Pi d ao quadrado sobre 4. Tô calma, tô esperando. Isso, Saldanha, perfeito. 0,52289 newton. Para outra esfera, o que vai mudar é só o coeficiente de arrasto. Show. 0,13351 newtons. E aí, ai, já quase mostrei aqui.
Ele quer o momento, né, para essa situação estacionária. Então, como é que a gente vai calcular? Ele quer o momento aí estacionário, né? Vai ser o momento de uma esfera, né, menos o da outra esfera. A gente já tem a força de cada um, né, e o comprimento. Cuidado nessa análise do comprimento. Perfeito, Saldanha. 0,25, né? Porque a gente vai ter aqui, né, do eixo até uma esfera e desse eixo até essa esfera. Então, L vai ser 0,25 para cada momento. Né? O momento 1 e o momento 2. E a unidade? Vezes metro. Newton vezes metro, torque. Tá, vou acreditar. Não faço isso na prova, não, Saldanha. Vou acreditar. Só não pode na prova. Vamos fazer esse último aqui para a gente finalizar. A nossa aula de hoje, o nosso último encontro, a nossa última aula. Essa questão, não sei se já ouviram falar desse super petroleiro. Ele é real, né? Ele foi o maior navio já construído no mundo, né? O mais pesado objeto móvel feito pelo homem. Brabo. Olha o tamanho, gente. Esse navio aqui que está do lado dele já é grande. Ele é esse daqui, tá? Ele foi desativado, né? Desmontado em 2010. Poucos, raríssimos portos no mundo podiam recebê-los, então tinha que passar o petróleo, né, para os navios menores até ele chegar no porto. E óbvio que para movimentar, né, esse navio, imagine a força exercida sobre ele, né, um acréscimo de força resultante, a potência necessária aí desse navio para se movimentar. E é isso que a gente vai calcular. Né? Ele pede a força de arrasto, haja força. Vocês vão ver que vai ser muita força, muita força. Né? Ele dá aqui as dimensões. Então, esse super petroleiro ele tinha 475 metros de comprimento. Tinha um través de 60 metros, né? Um través aqui, ó, gente. Tem um través da proa, o través da polpa, né? O través. O calado, essa porção que está abaixo d'água. Né? Então, ele dá aqui todas essas dimensões, o través e o calado. E, obrigada, Noemi. E a área do casco do navio em contato com o fluido pode ser determinado pela modelagem. A área, né, já calcula aí, vai ser o comprimento vezes o través, mais 2 vezes o calado. Ele já dá a área modelada aqui. É dada a viscosidade cinemática e a massa específica do fluido.
E o que ele quer, né, é a potência requerida pelo motor. Mas para encontrar a potência, para que ele escolha 5 metros por segundo, a gente precisa encontrar a força. Obrigada, Saldanha. Para encontrar a força, a gente precisa saber o número de Reynolds. Né? Porque a gente vai considerar, né, quando o fluido entrar em contato com essa superfície que está imersa no fluido, como se fosse o comprimento, né? O comprimento de 475. Então, a gente vai utilizar o Reynolds, calcular o Reynolds, por meio da velocidade do comprimento dividido pela viscosidade cinemática. Que a gente precisa encontrar o CD por meio daquelas fórmulas quando a gente considera a superfície como uma superfície plana. Mesmo, Saldanha. Dentre aquelas nossas fórmulas, né, para calcular o nosso CD, usaremos o número de Reynolds para o cálculo do CD, que a gente precisa desse coeficiente de arrasto para calcular o coeficiente ou a força de arrasto e a potência. CD, como eu disse, ele vai dar baixo para outros números de Reynolds. E aí sim, temos tudo para calcular a nossa força de arrasto. Velocidade, massa específica, o CD e a área que deu 45 mil metros quadrados ali, que Saldanha calculou e já colocou para a gente no chat. Não. Quase, Saldanha. Faltou alguma coisa aí, 924 quilonewtons. E aí a potência será a força vezes a velocidade. Vai dar aí 4,6 megawatts. 4 vezes 10 a 6 watts. Claro, não podíamos esperar menos, né? A gente está falando do maior navio do mundo, né? O maior super petroleiro aí do mundo. Para finalizar, eu queria mostrar para vocês sobre a sustentação, né? Apesar de eu não cobrar, na prova eu cobro só até força de arrasto, mas esse coeficiente de sustentação, né, como também o coeficiente de arrasto para os corpos em forma de aerofólio, eles podem também ser obtidos, né, aqui por meio desses gráficos. Né? O que a gente precisa conhecer é essa espessura desse corpo aerodinâmico e a corda, o comprimento da corda, pois por meio dessa relação a gente consegue obter o CD. O mesmo para os coeficientes de arrasto e de sustentação, só tem que uma coisa que é importante
é a gente observar que o vetor velocidade e o comprimento aqui da corda, eles vão gerar um ângulo chamado ângulo de ataque, né? E esse ângulo de ataque ele vai ser determinante para a gente encontrar esses coeficientes, né? O ângulo de ataque, por meio do ângulo de ataque, a gente encontra esse coeficiente, seja de sustentação, seja de arrasto, né? Então, que é obtido por meio dos simuladores, né? Foi até aquele exemplo que Felipe, que acabou de chegar aí também, falou para vocês na sala de aula, como é modelado, como é encontrado, né, esses coeficientes, toda a questão da camada limite também. É isso, Felipe vai dar um recadinho para vocês como vai acontecer. Felipe, seja bem-vindo. A dinâmica da aula, do aulão, né, sábado. Fique à vontade, meu querido, para falar aí com os alunos. Da turma pequenininha, sobramos poucos aí no final. Só os corajosos, professora. Só os corajosos. É como eu digo, ó, fluidos não é a matéria, está mais longe, está bem longe de ser a matéria mais fácil, né? Mas exige esforço, exige sim. E eu digo para todos que ficaram, né? Chegamos aqui no nosso último dia de aula e estou Coisa bem boa de feliz. se ouvir. Isso entra pelos ouvidos do aluno que chega a dar aquele arrepio na espinha. Último dia de Mas é só aula. lembrar que é prova semana que vem e fica todo mundo desesperado. Ah, mas até o feriado ninguém lembra da prova, professora. Só vai lembrar da prova depois do feriado. Não me fala isso não, que eu estava pensando que vocês iam aproveitar o feriado para estudar. Ah, no meu caso, eu vou ter que fazer isso. É aproveitar o espaço, parabenizar aí todos que já chegaram a quase o final da trajetória de Fluids. Como eu falei na turma anterior, já foi uma caminhada muito longa, cheia de obstáculos, mas parabéns para vocês que estão aqui, que estão perseverando. Para ajudar vocês, neste sábado, dia 4 de setembro, às 15 horas e 45, eu vou fazer uma aula de revisão, onde a gente vai estar resolvendo exercícios que contemplem toda essa terceira unidade. Para ver se facilita aí, para que ninguém vá para a quarta prova, para todo mundo entrar de férias de vez, né, professora? Para que precisar de quarta prova? Vamos ter, dia 14, só depende de vocês, né? Também. Professora, aquele açúcar no café que a senhora vai colocar para fazer essa Nem prova café com açúcar eu fácil. tomo. Nem Se bem café que com açúcar eu tomo. eu não posso falar nada mal dessa prova, não, porque a última prova para mim foi a melhor. Na É hora que uma ela. prova que a gente exercitou bem, a gente consegue ver a aplicação, gente. Eles já estão Isso mesmo. sabendo, Felipe, vai ser uma questão de análise dimensional, uma de semelhança, uma de escoamento interno e uma de escoamento externo. Já dei faz o questionário bem, estuda e vem fazer uma prova E não consciente. deixem de fazer o questionário. Muita Não gente deixe. acha que a prova eu consigo tirar nota. Galera, vocês passaram todo esse sofrimento para chegar na última prova. Vocês viram o quão complexo é. Eu vou falar de complexidade, não vou falar nem de dificuldade. É para resolver todas as questões no tempo. Aí vai ser um jogo de administrar o tempo de vocês. Eu reclamava muito na Emocional e minha época tempo. de aluno. Tempo, treinem, não deixem para. A professora faz uma coisa maravilhosa, ela coloca o gabarito das respostas da lista, ela fez isso em várias questões. Então, completem o resto da lista. Eu vou fazer muitas dos exercícios que estão lá na lista, então é A para aula tá bem ajudar, bacana, gente. é Eu já para vi, a ajudar, aula galera. tá bonita. O aulão de revisão tá bonito. Eu sofri, a gente arrumou um tempinho que eu não sei nem que tempinho foi esse que eu fiz, mas deu certo. E eu espero todos vocês. O importante é a gente conseguir passar e poder colher os frutos lá na frente com a formatura de todo mundo. Parabéns novamente e até sábado. Obrigada, Felipe. Parabéns aí pela iniciativa. Né? Eu acho que foi um semestre bem atípico. Vou repetir o que eu falei na aula passada. Quem dera que na minha época, né, eu tivesse tido essa oportunidade. Então, abracem a oportunidade.
né? De ter todo esse apoio, ter todo esse acesso, né, a mais além das nossas aulas. Sei que foi um semestre, né, assim como o passado, também atípico. Sigam se cuidando para que a gente logo mais, né, possa retornar. Mas vamos trabalhar com o que temos hoje, que é os nossos encontros, tudo está disponibilizado para vocês, as aulas no YouTube, as listas, toda a assessoria, né, dos atendimentos, né, de forma geral, tanto os dos professores quanto dos monitores. E aproveitem da oportunidade, né? Aproveitem, já chegamos até aqui, então vamos até o final. E é só lá no final que a gente vai saber que vai dar certo, né? Agradecer, nossa turma, ela já era pequenininha e ela ficou um pouco menor no decorrer do período. Apesar de ser no último horário, foi uma alegria estar aqui com vocês, né? Me manter aqui com vocês. Acho que a gente cumpriu tudo, apesar de 2 dias, né? Acho que foram 2 dias que eu fiquei sem internet. Mas a gente conseguiu contemplar todo o conteúdo, a gente conseguiu, né, trazer qual era a proposta da disciplina, conseguiu inovar em algumas coisas, né, e que com certeza no próximo semestre a gente vai cada vez mais aprendendo, né? Eu estava aqui, eu acho que essa missão de professor é compartilhar conhecimento, mas também aprender muito, aprender com vocês, aprender, né, a partir do momento que a gente está pensando em como fazer a disciplina, né, alinhando com os monitores, com os outros professores, com coordenação, acho que a gente se une força e também sempre escutando vocês, né, quando eu peço, o pessoal fale, participem, porque é bem importante para a gente, principalmente que está aqui do outro lado, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, né, eu não sei, né, como é que vocês estão, se vocês estão entendendo, então é uma expressão que faz falta, faz muita falta, esse contato visual também, né? Mas é agradecer. Sabe ou não? Não. Ainda não, né? Ainda não. Só Infelizmente, ainda não. Mas oremos que tenham mais, vai ser uma alegria. Aquele negócio da professora, quem sabe no amanhã, quem sabe, né? É verdade, é verdade. Espero que sim. Tem sido um aprendizado, uma alegria muito grande. Tá? Vai dar certo, professora, vai dar certo. Parabéns aí por mais um semestre. Obrigada. Vamos que vamos. Ainda tem alguns dias de sofrimento. Tem sim. Sofrimento e glória. Obrigada, Adriel. Muito obrigada, queridos. A lista de presença está aí disponível no chat. Felipe, que dê tudo certo sábado. Vai dar, professora, vai dar. Eu tenho fé. A gente coloca pensamento positivo que vai dar certo. Fazer aquela velha lista de chamada, né? Para os alunos. Aí a gente chora por causa daqueles 1/10 extra que a senhora costuma dar. Estou lembrada, estou lembradíssima. Muito bem, muito bem. Gosto assim. A gente chora no meio da aula mesmo, viu? Isso que é um monitor bom. Tá pedindo 0,1 para vocês, diga aí. Mas se a senhora quiser dar nas minhas notas, eu estou precisando também, professora. Já está lançada. Nossas outras nem têm acesso. Tem nem como, tristeza, tem nem como melhorar a nota. Aí, Gabriel, com 0,1 ele fica preso só de 4. Já são só 2, se tirar 2 pontos no questionário, viu? Só para constar. Aí esses 2 pontos você faz a de escoamento externo, que teoricamente é a mais simples. Aí você trabalha na de escoamento interno, que é aquela maior zona. Faz a de análise adimensional tranquilo, na paciência, que Jesus abençoando. Não faz igual eu. Estava na minha época chorando, professora, não vai dar tempo, professor, não vai dar tempo. Foi. Mas vão ser 4 questões, administramento e o tempo. Mas isso é verdade. Tem que administrar, tem que saber administrar bem.